Acredito em Deus, ó Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte ele venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu. E pra igreja viva este amor, creia em ti, creia em ti. E as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creia em ti, creia em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus, ó Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá volta atrás. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Em breve voltará. Prezados irmãos, boa noite.
Quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor no texto registrado no Evangelho de João, no capítulo 11, versículos 1 a 46. O texto é um pouco extenso, mas entendemos ser necessária a leitura de todos esses versículos para a melhor compreensão daquilo que estaremos expondo. Assim diz a palavra do Senhor neste texto bíblico. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê.
Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Até aqui. Vamos orar. Glorioso e eterno Deus, queremos neste momento expressar a nossa gratidão, Pai, porque aprouve ao Senhor cuidar das nossas vidas até aqui. Te bendizemos, Deus, e enaltecemos o Teu nome, porque de fato reconhecemos que o Senhor é o único digno de ser adorado, o único digno de ser exaltado e louvado. De fato, ao Senhor tributamos toda a honra e toda a glória. Queremos nesse momento de culto bendizer-te, ó Deus, porque a despeito das restrições e das circunstâncias que vivemos, continuamos com a liberdade para exaltar o Teu nome, para cultuar ao Senhor, para confessar que só o Senhor é Deus, para declarar também o nosso amor pelo Senhor. Haja vista, Deus Todo-Poderoso, que nos amaste primeiro. Queremos, Senhor, nesse instante, clamar-te em favor da nossa nação. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que Tu intervenhas no poder do Espírito Santo, trazendo, ó Deus, a solução e os recursos necessários para a subsistência da nossa gente, a subsistência do nosso povo. Tudo isto, Deus, visando sempre o louvor da Tua glória. Queremos apresentar perante o altar da Tua graça as autoridades da nossa nação, certos, ó Deus, de que a Tua palavra, que é a verdade, afirma que são elas instituídas pelo Senhor. Tua palavra afirma que não há autoridade que não seja instituída pelo Senhor. Clamamos ao Senhor, conceda a elas o conhecimento desta verdade, para que possam corresponder à expectativa do Senhor nessa instituição. Santo e glorioso Deus, pedimos de maneira especial em favor daquelas pessoas, ó Deus, que estão na linha de frente, os profissionais de saúde, na linha de frente deste embate contra o coronavírus. Continuamos, ó Deus, clamando em favor destas vidas. Protege-as, guarda-as em Teu nome. Cerca-as, ó Deus, com os Teus cuidados. Vem blindá-las, ó Deus, com o Teu poder, com o Teu amor, de maneira, Deus, que, assistidas pelo Senhor, revestidas da Tua graça, possam cumprir, ó Deus, cabalmente o seu propósito, o propósito para o qual foram chamadas pelo Senhor. Nós também, ó Deus, queremos interceder pelas pessoas que se encontram enfermas, queremos interceder, ó Deus, pela sua restauração, que o Senhor possa liberar sobre elas a Tua unção, que o Senhor possa curá-las, ó Deus, tanto no físico quanto especialmente na alma, para o louvor da Tua glória. Concede, Deus, àquelas que ainda, porventura, não tiveram um encontro com Jesus, a oportunidade para que jamais partam desta existência, desta vida, sem o encontro com o Redentor, com o nosso Salvador, nosso Senhor, Teu Filho amado, unigênito, bendito e perfeito, Jesus Cristo.
Senhor, nesse instante, pedimos em favor da Tua igreja, pedimos em favor, ó Deus, daqueles que já se renderam a Jesus, daqueles que têm tido agora a aprovação de não poderem estar congregados, quando o nosso desejo, nesse momento, nesse instante, neste horário, é o de estarmos juntos para oferecermos ao Senhor o nosso sacrifício de louvor. Visita, Senhor, a Tua igreja, onde quer que possam estar os Teus filhos, assista-os, ó Deus, e vem falar ao nosso coração, ao coração de cada um, ó Pai, segundo a Tua vontade, pela palavra lida e pela exposição da mesma, visando, Senhor, sempre o louvor do Teu nome excelso e a edificação do Teu rebanho. Concede a nós o perdão dos pecados, purifica os nossos lábios e concede-nos graça para falarmos em Teu nome. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Queridos, certamente pregar a palavra do Senhor num templo vazio, olhar para bancos vazios, dá uma tristeza em nosso coração. Mas, como temos dito, nós temos enfrentado um tempo de provação, enfrentado um tempo de luta. A Igreja do Senhor tem tido a oportunidade de forjar o seu caráter. A Igreja do Senhor tem sido treinada para tempos vindouros, ainda muito mais difíceis do que esses. Quando olhamos para a palavra do Senhor, nós podemos visualizar aquilo que estamos dizendo. Quando olhamos para o mundo e olhamos para a palavra, enxergamos plenamente aquilo que o Senhor nos antecipou e vemos que o mundo caminha na direção apontada por Jesus Cristo. E a Igreja do Senhor precisa estar preparada, precisa estar pronta. E creio que uma das razões pelas quais Deus tem permitido tudo isto seja justamente para que a Igreja esteja tendo o seu caráter forjado, esteja sendo preparada para tempos ainda por vir, tempos ainda à nossa frente. Queridos, nós esperamos em Cristo, muito em breve, podermos com toda a liberdade estar juntos para cultuar a Deus, para bendizer a Deus, para ler a Sua palavra, para ouvir a Sua voz e para entoarmos hinos e cânticos em louvor e em exaltação ao Deus da criação, ao Senhor de todo o universo. Por enquanto e por ora, nos contentemos em permanecer segundo o Senhor nos tem orientado, para a nossa segurança, para o nosso bem-estar e para o louvor do Seu nome. Diletos e amados, tentando contextualizar, tentando dizer algo a respeito do contexto onde se insere, onde está registrado o texto que lemos, deveríamos resumidamente dizer que Jesus está deixando Jerusalém, é o que revela o contexto. Ele está saindo de Jerusalém porque está sendo perseguido. Chegaram a apanhar pedras na tentativa de apedrejá-lo. Jesus está deixando Jerusalém porque tem de se livrar dos judeus que querem prendê-lo. Saindo de Jerusalém, ele se dirige para além do Jordão, para o lugar onde, no início de seu ministério, João Batista batizava. Jesus se dirige, então, àquela localidade com os seus discípulos. Quando ele recebe a notícia da enfermidade de seu amigo Lázaro, Lázaro, irmão de Maria, irmão de Marta, 3 irmãos, amigos de Jesus. Meus irmãos, o texto que nós lemos narra justamente o episódio da ressurreição de Lázaro como milagre de Jesus Cristo, milagre realizado pelo Deus Filho, pelo Filho de Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com base nesse texto nós podemos observar que nunca é tarde para nada nesta vida.
Com base nesse texto, nós podemos notar que o Senhor tem uma saída para nós, tem um jeito para nós, tem uma resposta para nós, mesmo quando a realidade é de morte. Deus tem jeito até para a morte. Bendito seja o Senhor. E com base então no texto que nós lemos, nós gostaríamos de falar que nunca é tarde para quem espera, para quem depende de Jesus Cristo. Nunca é tarde para quem depende de Jesus. Em primeiro lugar, queridos, nunca é tarde para quem depende de Jesus, porque Jesus governa a situação. Jesus tem domínio sobre todo o mundo. Jesus, não apenas como Senhor, como Deus Filho, como pessoa da Trindade, não apenas criou o mundo que existe, o mundo onde estamos, não apenas criou esse planeta e os demais, não apenas criou tudo quanto há nos céus, na terra, nas águas. Jesus criou todas as coisas, mas mais do que ter trazido à existência, mais do que ter criado e conduzido a história até aqui, Jesus, ele governa todas as coisas. Ele detém a autoridade sobre todas as coisas, ele detém o domínio sobre todas as coisas, as suas mãos estão sobre todas as coisas e governam poderosamente. Jesus, em sua vontade soberana, jamais poderia ser contrariado por quem quer que seja. Jesus tem o domínio da situação. Ele está governando toda essa situação. Conquanto os homens possam questionar, conquanto muitos possam dizer onde é que está Deus, ou perguntar onde está Deus, o que Ele tem feito, Deus não está enxergando, Deus não pode ver o que está acontecendo, Deus não pode impedir o sofrimento, Deus é mau. Não, Deus está vendo todas as coisas e Deus não é mau. Tudo está debaixo do seu governo, tudo acontece plenamente de acordo com a sua vontade decretiva. Tudo ocorre por seus decretos, então, ou por sua vontade permissiva. Vão ocorrer situações em que Deus não gostaria que acontecesse daquele jeito, não decretaria aquele acontecimento daquela forma, mas Ele permite, porque Ele poderia impedir. Mas às vezes Ele permite que aconteça daquela maneira, com um propósito pré-estabelecido ou com propósitos e desígnios pré-estabelecidos. Certamente, meus amados, Ele é onisciente e realiza todas as coisas no tempo certo, porque Ele governa as circunstâncias, Ele tem domínio sobre as situações. Jesus não chega nem mais cedo e nem mais tarde. Jesus chega na hora certa. Ele está presente no tempo certo, realizando da maneira correta no tempo exato, para a sua glória, para a glória de Deus e para o bem da humanidade. Certamente Ele age dessa maneira. Jesus usa o que lhe apraz, Ele usa o que quer para gerar a glória do Pai, para gerar a glória do Filho, para gerar a glória do Espírito Santo. Ele usa o que quer, inclusive a enfermidade de alguém, como no texto. Ele usou a enfermidade de Lázaro para que o Senhor fosse glorificado, para que o Deus Filho fosse glorificado, para que pudessem entender que Ele era o Messias prometido, para entender que o Cristo havia chegado e estava presente. Usou aquela enfermidade, a enfermidade de um servo seu, para demonstrar claramente, para dar sinais de que o Messias estava presente, o Cristo estava ali, havia chegado e estava operando, realizando o seu ministério. Jesus governa a situação e, assim sendo, devemos afirmar ainda que o fato de Cristo nos amar, o fato de sermos amados por Deus, não nos isentará da possibilidade das tentações, das provações e das tribulações. É possível que sejamos amados por Deus e ainda assim passemos por sofrimentos, enfrentemos os desertos desta vida. Isso é plenamente possível, porque quem governa todas as coisas é Deus, não somos nós.
E se ele tiver algum propósito nisso, certamente seu nome será exaltado através dos desertos da nossa existência. O seu nome será exaltado através dos sofrimentos pelos quais passaremos, das angústias que experimentaremos nesta vida. Se Deus tiver propósito nisso, saibamos, nossa vida foi criada para gerar a sua glória. Bendito seja Deus. Em segundo lugar, nunca é tarde para quem depende de Jesus, porque Jesus tem poder sobre a morte. O texto deixa clara essa verdade. Se nós observarmos os versos 11 a 15, diz assim a palavra: isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso, do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Queridos, Jesus tem poder sobre a morte. Jesus é aquele que não pode ser parado pela morte. Jesus não pode ter a sua existência, a sua vida finalizada pela morte. Nós vamos ver mais adiante, quando ele vai à cruz para cumprir aquilo que veio fazer, para pagar pelo alto preço dos nossos pecados. Quando ele vai à cruz, experimenta a morte, ele ressurge ao terceiro dia, não permanece aprisionado numa sepultura. Nada pode detê-lo, nada pode retê-lo, nada pode pará-lo, nada pode impedi-lo de ressurgir, de vencer a morte, de pisar na morte, de tripudiar sobre a morte. Nada pode impedir que ele venha decretar a falência definitiva da morte e torná-la meramente em o último inimigo que temos a vencer, segundo escreve, inspirado por Deus, o apóstolo Paulo, quando se dirige aos Coríntios, à igreja de Corinto, ou aos coríntios. Meus amados, nós precisamos entender que Jesus tem poder sobre a morte. Ele tem poder para colocar a morte em seu lugar. E o lugar da morte é o lugar de um breve sono. Ele transforma a realidade da morte na realidade simples de um breve sono. E ele diz que Lázaro adormeceu, mas diz também que ele está indo para acordá-lo, para despertá-lo, porque para Jesus a morte é um breve sono. Para os seguidores de Jesus, para os discípulos de Jesus, para a igreja do Senhor, em todos os tempos e em todos os lugares, a morte não passará jamais de um breve sono. Ela não decreta a falência da igreja, muito ao contrário. Em Cristo Jesus e através de sua ressurreição, a morte já teve decretada a sua falência. A morte foi aniquilada completamente. Bendito seja Jesus de Nazaré, bendito seja Deus, bendito seja o Senhor da igreja. Meus amados, Jesus tem poder sobre a morte e ele usa esse poder sobre a morte, menciona a vitória sobre a morte, uma vez que vai ressuscitar a Lázaro e vai envergonhar, por assim dizer, a morte, que não poderá segurar Lázaro na sepultura, mediante o agir poderoso, sobrenatural, miraculoso, extraordinário de Jesus Cristo. Ele concede então, através desse ato, a oportunidade para que seus discípulos possam crer, para que as multidões ali presentes possam crer. Jesus tem poder sobre a morte, e no uso desse poder faz com que pessoas creiam que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo da profecia. Meus amados e diletos irmãos, Jesus deixa um sinal claro de quem é aquele que está agindo. Aquele que está agindo é o Deus Filho, enviado a este mundo para salvar o pecador.
enviado para trazer as boas novas, trazer o Evangelho, para trazer a esperança, sendo Ele a própria esperança. Aquele que estava agindo na ressurreição de Lázaro, diante dos olhos de diversas testemunhas, aquele é o Filho de Deus, que veio para trazer a verdade, sendo Ele a própria verdade, que veio para trazer a vida, sendo Ele a própria vida, que veio para oferecer perdão, sendo Ele o próprio perdão. Jesus, aquele que agiu nos dias de Lázaro, é o mesmo que está agindo nos nossos dias, com braço forte. É o mesmo que tem autoridade sobre a história, é o mesmo que tem e governa, tem capacidade e governa todas as situações. É o mesmo que tem poder sobre a morte também nos nossos dias. Se Ele quiser, os milagres poderão se repetir dessa mesma natureza, conquanto todos tenhamos a necessidade de saber que os milagres cumpriram o seu papel principal, levar o homem a crer que aquele era o Messias, que aquele era o Cristo. Nós não dependemos mais de milagres nos nossos dias para crermos em Jesus, para recebê-lo como Senhor e como Salvador. E dessa forma, nos apropriarmos, tomarmos posse da vida eterna que Ele veio conceder a todo aquele que crê. Em terceiro lugar, nunca é tarde para quem depende de Jesus, porque em Jesus certezas são geradas. Jesus gera certezas. Se nós observarmos os versos 21 a 27 do texto lido, assim diz a palavra: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Meus irmãos, Jesus é aquele que gera certezas em nosso coração. A fé em Jesus gera certezas em nossas vidas. Nós podemos nos apropriar também dessas certezas por via da fé. Certamente a fé gera certezas. A fé na pessoa de Jesus gera algumas certezas, e uma delas é a certeza da resposta às orações. Nós vamos ver aqui, nós vamos observar no texto que nós acabamos de mencionar, Marta está dizendo a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ela vai dizer mais: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Porque a fé em Jesus gera essa certeza de que a oração será respondida, a oração poderá ser respondida. A fé em Jesus faz com que as pessoas vivam com esta certeza, vivam a convicção absoluta de que as nossas orações podem ser respondidas. Deus responde a nossa oração. A fé em Jesus nos concede essa convicção. Precisamos crer em Jesus Cristo. Precisamos ter a certeza absoluta, a convicção absoluta de que as nossas orações são ouvidas pelo Pai, de que as nossas orações são atendidas pelo Pai, segundo a sua vontade, quando oramos conforme a sua vontade. Deus não é servo de ninguém. Ninguém pode determinar nada para Deus. Ninguém pode decretar nada para Deus. Ninguém pode dizer para Deus que não concorda com isso ou com aquilo, que não aceita isso e nem aquilo. Nós devemos entender que só há um soberano, e esse é Deus. E nós devemos nos submeter a essa soberania, ao governo do Todo-Poderoso, ao governo do Altíssimo. Bendito seja o Senhor. Mas nós devemos ter a certeza de que a fé em Jesus
nos permite crer absolutamente, nos permite viver convictos de que as nossas orações são ouvidas por Deus e Deus as atende para a glória de seu nome. A fé em Jesus nos dá a certeza de que Ele é onipotente. A onipotência divina é crida de maneira absoluta, com convicção total, plena, porque certamente Ele pode todas as coisas, e Ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele pode todas as coisas. Ele pode não apenas ouvir e atender a oração, mas Ele pode inclusive trazer os mortos à vida novamente, ou qualquer outra coisa. A fé em Jesus gera também a certeza da vida eterna. A certeza da vida eterna, porque Ele está dizendo justamente isso. Justamente isso. E mesmo depois da ressurreição de Lázaro, Lázaro veio a morrer na história. Ele morre. Lázaro não está vivo entre nós. Ele morreu e não ressuscitou de novo. Ele aguarda a volta de Jesus para ressuscitar. Mas Ele ressuscitará. E Jesus disse isso claramente no verso 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus está perguntando a Marta. Mas Jesus pergunta a nós também. Nós cremos nisto? Devemos crer em Jesus Cristo, porque a fé em Jesus Cristo traz essas certezas a todos nós. A certeza de que Deus ouve e responde a nossa oração. A certeza de que Deus é soberano, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. E se está dizendo que trará à existência aqueles que já partiram, é porque isso é verdade. E a fé em Jesus gera em nós também a certeza da vida eterna. Ele venceu a morte. Ele pagou pelo preço dos nossos pecados justamente para que pudéssemos usufruir de vida abundante, mas não apenas nessa existência. A vida como a vivemos hoje é efêmera, ela é passageira, é transitória, mas Jesus conquistou por nós, na cruz do Calvário, a vida é eterna, uma vida sem fim. A sua salvação diz respeito a conceder-nos perdão e a colocar-nos novamente na presença do Senhor, em comunhão absoluta e plena com o Pai, com o nosso Criador. Meus queridos, nada é tarde, nunca é tarde para aqueles que dependem de Jesus. Em quarto lugar, porque Jesus nos ama. Jesus nos ama verdadeiramente. O amor de Jesus não é um amor fingido. O amor de Jesus não é um amor circunstancial. Não é um amor que se condiciona a qualquer coisa. É um amor incondicional. É um amor ímpar. E é um amor verdadeiro que nós podemos experimentar, nós podemos confirmar diariamente. Todos quantos já tiveram a oportunidade de se entregar a Jesus Cristo sabe a respeito do que estou falando. Quem se torna filho de Deus em Cristo Jesus, quem se torna servo de Deus em Cristo Jesus, quem se rende ao senhorio de Jesus, passa a viver uma vida completamente diferente, suporta melhor as provações, suporta melhor as crises, suporta melhor as perseguições, consegue sofrer o dano com mais facilidade, porque os seus olhos, as suas vistas não estão fixadas em nada deste mundo. Os nossos olhos, a nossa visão está fixada no autor e consumador da fé, naquele que é Senhor sobre todas as coisas, naquele que assumiu um compromisso de conduzir-nos ao seu paraíso, ao seu lar eterno, naquele que nos garante fazer de nós o seu povo e estar conosco num único tabernáculo, naquele que em Cristo Jesus fez de nós nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meus diletos,
Jesus nos ama verdadeiramente. Nos versos 32 a 36, nós vamos ver que isso é uma verdade. E assim diz a palavra: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Jesus ama os seus verdadeiramente. Jesus não é fingido. Jesus nos ama e demonstra esse amor. Ele se envolve com aqueles a quem Ele ama. Jesus se envolve com aquela família. Jesus se compadece daquela família. Jesus sente a dor daquela família. Jesus sofre com aquela família. Aquela família não sofre à parte. E eu quero dizer aos amados: quem anda com Jesus tem um companheiro para os dias de tribulação. Quem anda com Jesus tem companhia para atravessar os desertos desta vida, os desertos existenciais. Quem anda com Jesus não chora sozinho. Jesus chorou porque Ele se compadeceu daquela família, compadeceu daquelas duas irmãs, cujo irmão havia falecido já havia 4 dias. Jesus amava o seu amigo e amava as irmãs desse amigo. Jesus amava aquela família. Aquele a quem Jesus ama recebe o seu afeto de maneira singular, o seu carinho, a manifestação transparente, cristalina e verdadeira desse amor. Jesus nos ama. Jesus está cuidando de nós. Jesus se envolve conosco. Quando a igreja chora, Jesus chora junto conosco. Quando a igreja consegue se sentir fortalecida, é porque Jesus a consola e a conforta. É porque Jesus a estimula. É porque certamente está conosco, despertando-nos para permanecermos olhando para Ele, porque Ele não conhece barreiras intransponíveis. Jesus não conhece derrotas. Por isso é que Ele deseja e espera que a sua igreja continue olhando para Ele, que a sua igreja seja capaz de entender que nunca será tarde para aqueles que esperam por Ele, para aqueles que dependem dEle, porque Ele nos ama verdadeiramente. E para finalizarmos, em 5º lugar, nunca é tarde para quem depende de Jesus, porque Jesus transforma vidas. Jesus transforma vidas. A palavra do Senhor, nos versos 39 a 45, assim nos diz: Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Queridos, nunca é tarde para quem depende de Jesus, porque Jesus transforma vidas. Jesus trouxe de volta à vida aquele que estivera morto. Jesus, estando presente, falou com Deus através da sua oração, Deus Filho falando ao Deus Pai, agradecendo ao Deus Pai. E
certamente deixando claro que falou na oração daquela forma, porque a multidão estava presente e a multidão precisava crer que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. Diz aí no verso 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves. Antes, no verso 41, no final do verso 41, ele diz: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Ó Pai, eu falei dessa forma, eu tenho convicção de que o Senhor jamais deixa de me ouvir, de que o Senhor jamais me desampara, jamais me abandona, o Senhor jamais me verá sofrer e me deixará aos cuidados deste mundo. O Senhor jamais me deixará aos cuidados dos homens, e eu me refiro a algo que virá adiante. Muitos entendem que Jesus foi completamente desamparado pelo Pai e que o Pai não participou do sofrimento do Filho. Quando no Getsêmani, quando na sua prisão, no seu julgamento, na sua condenação, na sua crucificação, na sua morte e na sua ressurreição. A Trindade estava presente. Deus estava operando. Não há como separar. Precisamos entender. Meus queridos, Jesus transforma vidas pela revelação da glória de Deus. E que glória maior aquela multidão poderia contemplar. Que glória maior aquela multidão poderia conhecer do que saber que aquele era o Messias, aquele era o Deus Filho, o Cristo prometido. Que glória contemplar a presença do Messias, que glória ouvir a voz do Messias, que glória contemplar o poder do Messias, experimentar do poder do Messias, presenciar o mover do Messias. Bendito seja Deus. Jesus transforma vidas. Nunca é tarde para quem por Ele espera, nunca é tarde para quem nele crê, nunca será tarde para aqueles que dependem verdadeiramente de Jesus Cristo e que aprendem a viver na dependência de Jesus Cristo. Jesus transforma vidas pela concessão da fé. Ele concede a fé, dá oportunidade para que aquela multidão possa crer. E Ele diz ao Pai que falou daquela maneira para que aquelas pessoas, para que a multidão presente tivesse a oportunidade de crer. Jesus gera fé nos corações, planta a fé nos corações, transforma vidas, concedendo a fé salvadora, a fé verdadeira, a fé que emana da palavra, a fé que emana dessa esperança, a fé que emana da verdadeira vida transmitida aos homens, concedida aos homens na pessoa de Jesus. Jesus transforma vidas pela realização dos milagres. Aquele que estivera morto pôde novamente experimentar a vida ainda nessa existência. Só Jesus para operar obras tão grandiosas, só Jesus para conceder ao homem aquilo do que ele necessita nessa existência e no porvir, no presente e na eternidade, na terra e nos céus. Só Jesus. Meus amados, certamente Jesus quer transformar também as nossas vidas. Ele quer operar nas nossas vidas dessa mesma forma. Jesus é verdadeiramente a nossa esperança. Nós devemos entender que nunca é tarde para todos quantos aprendem a viver na dependência de Jesus. Neste tempo de pandemia, Jesus é a nossa esperança, Jesus é o nosso alimento, Jesus é o arrimo da nossa sorte, Jesus é o nosso contentamento, Jesus é a alegria da nossa vida, Jesus é a certeza da nossa vitória, a despeito de toda e qualquer circunstância que possamos experimentar, ainda que seja mesmo a morte. Jesus é a resposta para todas as nossas questões. Jesus é a esperança última para a raça humana. Irmãos e amados, nunca é tarde para quem depende de Jesus, porque Jesus governa
a situação, porque Jesus tem poder sobre a morte, porque a fé em Jesus gera certezas, porque Jesus nos ama e porque Jesus transforma vidas. Nunca é tarde para a nossa vida, em qualquer que seja a circunstância, em qualquer que seja o contexto. Não é tarde para você que tem um filho ou uma filha envolvido ou envolvida com vícios, com drogas, com pornografia, com o que quer que seja. Nunca é tarde, desde que você apresente seu filho, sua filha a Jesus, desde que você conte com Jesus para a restauração de seu filho, de sua filha. Não desista de seus filhos. Nunca é tarde para a sua recuperação. Nunca é tarde para a restauração de um casamento. Nem depois do divórcio. Nunca é tarde para se fazer a vontade de Deus. Nunca é tarde para uma vida de obediência à palavra de Deus. Nunca é tarde para se submeter à vontade soberana daquele que não pode ser contrariado. Queridos, nunca é tarde para iniciar uma carreira profissional. Há sempre um momento, uma oportunidade concedida por Deus, desde que esta carreira possa gerar a glória do Senhor, possa trazer não apenas o seu contentamento, o seu bem-estar, mas seja útil para o meio onde Deus tem colocado a sua vida e deseja usá-la como instrumento de bênção, como vaso de bênção nas mãos do Altíssimo. Nunca é tarde para aprender a honrar aos pais. Quantos vivem tripudiando sobre os pais? Quantos não sabem honrar pai e mãe, quando este, na verdade, é o primeiro mandamento dado por Deus, com uma promessa a ele atrelada? Nunca é tarde para pedir perdão aos pais e para passar a honrá-los. Nunca é tarde para se fazer o bem. Jesus está também conosco no nosso tempo, atravessando todas essas crises que temos experimentado. Ele está presente em nossas vidas, com a mão estendida para abençoar, com a mão estendida para tomar a nossa e nos segurar, nos sustentar. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor, lembrando que nunca é tarde para aqueles que esperam pelo Senhor, para aqueles que dependem do Senhor. Que o Senhor Jesus tenha toda a liberdade para adentrar a sua casa, adentrar o seu coração e operar segundo a sua vontade, que é livre e soberana, para a glória de Deus e para o bem da sua vida e da vida da sua família. Segundo o registro de João, quando recebe de Cristo a revelação do Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É para nós a palavra do Senhor. É para a igreja do Senhor. É para todos quantos porventura ainda estão longe, mas que também porventura nesse momento estejam sendo tocados pelo Espírito Santo. Deus nos abençoe. Oremos. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por este tempo de culto. Nós te louvamos, Deus, pela Tua palavra lida e exposta. E rogamos ao Senhor, venha aplicar a Tua verdade à prática da nossa vida, de maneira, Deus, que a nossa vida possa ser transformada, renovada, restaurada, segundo a Tua vontade. E que assim passemos a viver, de forma que o Teu nome seja engrandecido e nós abençoados e edificados dia a dia até o dia de Cristo. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém.